Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje, vamos conversar com Daniele Bertolini. Daniele, que é diretora, roteirista, produtora e curadora audiovisual, criou o Festival de Cinema Feminino Tudo Sobre Mulheres, os documentários Águas Encantadas do Pantanal, Filhos da Lua na Terra do Sol, Mulheres Chavante, Coletoras de Sementes e Escutando e Vendo, que foi finalizado em 2021. Daniele, muito obrigada pela sua presença com a gente para falar de arte, cinema, audiovisual e luz natural. Daniele, o que uma diretora de fotografia precisa saber, na sua opinião, né? Que é imprescindível a arte para fazer cinema e audiovisual? Bem, em primeiro lugar, precisa amar muito o cinema, porque não é uma vida fácil e cômoda. Pelo contrário, né? É uma profissão instável, ainda mais no Brasil, onde a gente tem altos e baixos, né, da política cultural, de investimento. Então, é o que eu chamaria, precisa de amor, precisa de coragem, precisa de muito estudo, né, ver muitos filmes, estudar bastante sempre e ter uma consciência de que a gente nunca está pronto, está sempre num processo evolutivo. Cada filme é um reflexo de... Então, acho que precisa desses elementos, basicamente, mas acho que o principal deles seria o amor mesmo, porque, como eu disse, é desafiador, né? Fazer cinema no Brasil. Dani, você é a primeira mulher que eu estou entrevistando. Para mim é muito importante trazer mulheres diretoras, sabe? Ser mulher, diretora, dirigir aqui. Pode falar um pouquinho? Você sente dificuldade ou não? Ou é tranquilo? Como que é? Olha, meu primeiro documentário eu realizei no ano de 2000, né, o Águas Encantadas do Pantanal, ainda estudante da graduação. E eu já percebi as dificuldades desde aquele momento, porque é um meio dominado por homens, é um meio onde ainda os homens estão ocupando as posições de poder, né, principalmente na direção. Né? Muitas vezes tem mais mulheres na produção e os homens na direção, ou seja, são as mulheres trabalhando para que os homens gênios criativos vão passando e criando as suas ideias geniais. Então, eu me deparei com isso no início, mas acho que está evoluindo bastante nesses últimos anos e com equipes mistas, equipes formadas mais por mulher. Então, a gente vai também ao longo do tempo encontrando a turma e aí tem se tornado cada vez mais prazeroso para mim fazer, mas porque eu tenho pesquisado e tenho me conhecido mais, acho que o cinema reflete. Que legal, viu? Você atua só aqui no Mato Grosso ou você já foi em outras regiões? Sente essa diferença? Então, eu atuo não só como diretora audiovisual, né? Que o audiovisual ele tem um tripé, que é a produção, a formação e a difusão, que é fazer filmes, estudar filmes e exibir os filmes. E eu, além de produzir, dirigir e roteirizar documentário específico, eu também criei um festival de cinema chamado Tudo Sobre Mulheres, já na Chapada, em Cuiabá. E a minha formação ela aconteceu em São Paulo, no início dos anos 2000, e eu com essa oportunidade de ter essa vivência lá, eu trabalhei em muitos outros lugares. Na Bahia, já trabalhei produzindo festival de cinema, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, faço cinema brasileiro e eu atuo no Brasil. E ao longo dos últimos anos, assim, essa vivência em São Paulo foi bem interessante. Muitas pessoas daqui acham que eu sou de São Paulo, porque eu tenho um sotaque paulistano. E eu falo que eu vou para São Paulo, as pessoas falam, é a Dani do Mato Grosso, eu tô aqui, a Dani de São Paulo. Aí eu falo, eu tô voando, assim, no céu entre os dois lugares. Até uma época eu falava para as pessoas que eu era do planeta Terra. Assim, você é de onde? Eu sou do Terra. Me deixa fazer cinema onde eu quero. Mas nos últimos anos eu tenho atuado em projetos que envolvem esse chamado Brasil Profundo. Então,
Então, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre. Então, eu acho que nesse momento também que a gente está vivendo de crise ambiental, eu acho tão importante a gente estar, sabe, existir uma forma de resistir. Então, eu tenho me aprofundado nesses últimos anos nesse nosso pedaço do Brasil profundo, povos originários, né, defesa da floresta. Estou agora atuando como diretora e roteirista de um telefilme chamado Mato Conectado, que é sobre inovação em Mato Grosso, processos inovadores. E, para mim, o que tem de mais inovador aqui é o que já tinha aqui, que são os conhecimentos ancestrais das populações indígenas, arquitetura indígena, manejo do fogo, a coleta de sementes. Então, eu estou também indo nesse caminho, né? E fico muito feliz de poder estar no mestrado agora, porque o mestrado ele traz um arcabouço teórico amplo dentro dessa grade que é o estudo de cultura contemporânea. Então, a gente consegue acessar discussões e debates que vão também contribuindo para essa evolução enquanto artista, né? Eu acho que o caminho das artes ele está muito intrínseco com o nosso próprio caminho de vida, vai evoluindo e a arte vai evoluindo junto com a gente. Às vezes a arte leva a gente para uma evolução e às vezes a gente vai fazendo essa dança com a arte, no meu caso, o cinema. Eu acho muito legal você ter falado, né, dessa conexão com a natureza, o ambiente, porque essa pesquisa trata justamente disso, né? A minha pesquisa falando foco, né, que é a luz natural daqui do estado do Mato Grosso. E como você também já tem lugares, tenho uma curiosidade muito grande de saber o que você acha da nossa luz, como que você trabalha nas produções cinematográficas, audiovisuais, se apropria do nosso sol, enfim, nessas diferenças que nós temos. Olha, o sol, eu falo que o calor é o nosso principal personagem. Um fala que é de Cuiabá, fala do sol. E isso resultou num curta que eu fiz, que é o Filhos da Lua na Terra do Sol, que é sobre os albinos. E partiu dessa minha inquietação mesmo, de me incomodar tanto com o calor. E um dia eu vi um albino na rua e pensei, se é ruim para mim, imagina para ele. Como que deve ser albino em Cuiabá? E aí eu parti desse questionamento, desse problema, né? Que para mim foi um problema. Dentro do mestrado a gente sempre tem que se deparar qual que é o nosso problema de pesquisa. E eu parti desse problema que para mim o calor, esse calor opressor que eu chamo. Então o calor está sempre presente, assim. Filhos da Lua na Terra do Sol, com certeza, assim, um personagem é o calor. Além desse projeto, em 2016, eu acho, 2017, eu tive uma ideia de fazer um longa com vários curtas de vários realizadores daqui. Aí eu pedi para cada um escrever um roteiro sobre calor e aí acabou que esse longa não saiu, mas 2 curtas que nasceram dessa ideia estão circulando, que é algum curta, depois claro, né, de muito processo de pesquisa, né, um curta da Juliana Segovia, que partiu sobre uma avó que queria ir num baile da terceira idade e a netinha queria ir para o shopping porque o shopping tinha ar-condicionado. E um curta da Juliana Capilé, que se chama Hoje, O Menino e o Ovo, que é sobre essa história de fritar o ovo no asfalto. Então, foram resultados dessa minha provocação que eu fiz lá atrás para a gente tentar pensar juntos filmes a partir do calor. E tiveram outras ideias, tinha uma que era um carrinho de picolé, que o picolé derretia todo com calor, porque o picolé esqueceu aberto. O meu curta mesmo era baseado numa história real minha, que eu organizei um abaixo-assinado quando eu tinha 11 anos, para tomar banho de piscina na casa de um vizinho, porque ninguém tinha piscina em casa. Aí eu fiz o abaixo-assinado, tipo, queremos tomar banho na sua piscina. Muito legal, porque você diz que o próprio Sol já é personagem, mas ele também serve como inspiração para a ação de novos personagens, curto filme, que é muito legal. Eu queria, assim, tentar dar uma aprofundada, espada. Se você tem uma história para me contar, assim, especificamente errado, me contar de uma dificuldade, facilidade, que essa questão da luz possa ter gerado. Em termos estéticos também, né? Eu assisti o seu curta, né? Nós trabalhamos na disciplina e discutimos sobre ele. E eu achei essa parte estética muito interessante, sabe? Como você usava, assim, esse contraste visual com o controle do sol. E não só o sol, né? A região da Chapada mesmo. E eu gostaria que você comentasse curiosidades, trabalhos feitos no Cerrado, por exemplo. E depois no Pantanal, ou na Floresta Amazônica, né, mais para o norte. Eu queria saber agora sobre o Cerrado mesmo. O que te encantou, enfim, uma curiosidade? Olha, a minha primeira
empresa produtora que eu abri chamava Flor do Cerrado, né? E eu sempre me identifiquei muito com o Cerrado, essa capacidade regenerativa do Cerrado, sabe? Acho que a gente que está aqui, a gente traz dentro da gente uma resiliência, que é ter essas raízes profundas e queima, eu broto na próxima chuva, sabe? Eu acho bonito, diferente da Amazônia, que se queimar, para recuperar vai demorar muito, vai virar deserto. O Cerrado tem uma capacidade de regeneração, né? E apesar de ser um bioma que não é tão reconhecido, mas é importante porque aqui a gente está no berço das águas, né? O Cerrado que proporciona esse bioma que vai garantir a água, que é o nosso bem mais precioso. Projetos especificamente para o Cerrado, eu nunca pensei assim, eu vou fazer algo sobre o Cerrado, mas porque eu acho que o Cerrado já faz parte tanto da minha vida, acho que eu sou um pouco Cerrado, né, disso, de achar que tá queimado, que já acabou tudo, acabou-se daí, daqui a pouco não, ele começa a brotar de novo e volta mais forte, e Você o consegue Mato Conectado dizer, vai ter o Cerrado, vai ter porque assim, eu tô prevendo, né, contar essas histórias daqui, que é o manejo do fogo, que é no Cerrado, pelo Chavante, a coleta de sementes, que é no Cerrado pelas mulheres, né, e um plantio de florestas, que a gente está plantando a floresta, planta água, tá? Então é uma boa provocação sua do Cerrado. Nunca pensei muito no Cerrado, mas eu acho que é importante pensar no Cerrado, né, que a gente está aqui. Eu e sempre falo em muito dos biomas, né? Três biomas, Amazônia, Pantanal e Cerrado. termos de estética falando mesmo, assim, processo criativo, você consegue uma conexão, pensar, por exemplo, uma intensidade, uma imagem, assim, pensar por imagem, feito no cerrado, que você visualiza, em termos de arte mesmo, expressão. As luzes do nascer, do pôr do sol, em contraste com o verde, me remete muito às artes plásticas, né? Porque aqui a gente tem essa presença muito forte e fotografia, pintura. Eu acho que as luzes do Cerrado, elas são o que me chama mais atenção, contraste, essa amplitude, conseguir ver longe, que o Cerrado nos proporciona, né? Que é diferente de uma floresta gigantesca que a gente consegue ver. Ele tá ali, ele queima, mas ele volta, ele de uma certa forma. Claro que a gente sabe que ele é um bioma frágil, pode estar mais presente, mas como se ele sempre fosse resistir, sabe isso? Muito, muito bonito, mas ao mesmo tempo muito importante que a gente continue ajudando ele a continuar resistindo, porque tá chegando no ponto de não retorno. Principalmente com essas queimadas aí, teve um impacto. E mudou na estética também, né? As produções, elas mostram também, né? Alguns trabalhos que eu por aí, muito essa questão do cerrado queimado, fogo, e isso remete um pouco à tristeza também, sabe? Já tem nesse dos mesmo para aquele visual. Esse ano não tá tendo tanta queimada, não sei, vai mudando. Eu lembro, sabe, de sair de Cuiabá e ir para Chapada e só ver tronco de árvores queimados, seco, foco de fogo. Agora chegou no período ainda, mas não tem tanto, né? E aí você tem uma outra paisagem. Você já fez trabalhos no Pantanal? Já, o Águas Encantadas do Pantanal, meu filme foi Pantanal, né? Depois disso, eu sempre fiquei buscando fazer mais, contar mais história do Pantanal, e nesse momento eu gostaria de transformar o Águas Encantadas, animação, Águas Animadas do Pantanal, até dei o nome. Eu sou pantaneira, né? Eu não sou cuiabana, pantaneiro, eu nasci em Aquidauã, que é Pantanal do Mato Grosso. Eu nasci, o estado ainda não tive, sou pantaneira. Então, Pantanal também, assim como o Cerrado, tá em mim. Falando com você, tô me vendo tão mato-grossense, eu falei que eu tava de São Paulo e aqui, mas eu sou daqui mesmo. Cada vez mais pantaneira e cada vez mais o Cerrado. E a luz do Pantanal que você vê? Você se apropria para os seus trabalhos, para os seus processos criativos? Nossa, gente, o Pantanal, acho que o Águas Encantadas faz uma definição tão bonita de Pantanal, sabe, do que é viver no Pantanal e estar junto com os animais. Apesar de eu não ir muito para visitar, assim, sabe, não tenho uma casa no Pantanal, não tenho fazer nada, não vou tanto ao Pantanal quanto eu vou para Chapada, por exemplo, é um pouco mais perto. Mas o que me encanta no Pantanal são as histórias da natureza, as histórias das pessoas, as histórias arqueológicas. A própria novela Pantanal tá aí de prova, né? Há muitos e muitos anos eu não assistia uma novela
Pantanal não perdia um capítulo. Se eu perdesse, no dia seguinte eu assistia na Globoplay, assim, entrava para conferir o que eu tinha perdido. E Pantanal sou eu sou pantaneira, gente. Dona Helena Meirelles, a dama da viola do Pantanal, é a minha maior referência. Foi a primeira homenageada do Tudo Sobre Mulheres, em 2005, né, Helena? Você fecha o olho assim, qual que é a imagem do Pantanal que você descreve? Eu vejo água e luz e bichos. Passo em melhores lugares que eu já vi um nascer do sol foi no Ninhal do Pantanal. Se fosse um grande condomínio de aves acordando todas, conversando, contando os sonhos. Então foi uma experiência muito bonita, vale muito a pena ouvir o som. Você consegue pensar uma temperatura, cor, coisa mais... Laranja, mais quente, sempre. Fresca é a noite, né? Aí quando não tem sol, porque a gente sabe que é quente. Laranja é a cor. É a cor da capa do documentário do Águas Encantadas, é ela cor laranja. Tanto do nascer quanto do pôr do sol. Assim, esse momento que, segundo Wim Wenders, os anjos estão acordando. Nós Tinha falamos no muito do filme. sol, né? O tempo todo. Sol do Pantanal, sol do Cerrado, mas se trata de luz, nós temos também, né? Também é maravilhosa, né? A lua que nós temos também, aquela coisa prateada, aquele reflexo espelho d'água. Penso nisso. Não sei se você tem bem uma noturna, uma descrição de uma imagem noturna ou não. Ou você realmente só acha não o Pantanal, é o calor, é o quente, o laranja. Eu não entendi essa pergunta, você pode repetir? Falando um pouco da noite, da luz do Pantanal. Sim, a luz da noite, isso. Nossa, aí vem os mistérios, né? Acho que a noite no Pantanal aí tem os mistérios, assim, aí tem que tomar cuidado. Aí saem as luzes, assim, claro, a gente vai ter as luzes das estrelas, mas aí vem os ruídos dos bichos, né? Acho que troca um pouco o sentido na noite do Pantanal. A gente passa mais para audição do que para visão, tirando o céu estrelado, né? Que é algo lindo. E a floresta amazônica? Você fez Nossa, a trabalho floresta na área? amazônica tem que ter. Sim, sim. Em 2021, eu dirigi e roteirizei uma série de 8 episódios que vai estrear chamada Segredos do Coração da América do Sul, que é uma série sobre turismo em Mato Grosso. Então, durante 2 meses, quase 3, a gente viajou por Cuiabá, Chapada, Jaciara, Nobres, Barra do Garça, Campo Novo dos Parecis, Vila Bela da Cidade e o Parque do Cristalino lá em Alta Floresta. O Parque do Cristalino em Alta Floresta é pura Amazônia, é Amazônia, tal. Algumas outras cidades a gente estava em zona de transição. Vila Bela, por exemplo, é transição total, que lá no mesmo município tem Amazônia, Pantanal e Cerrado. Mas a Amazônia é muito impressionante, assim, a Amazônia, o Cerrado é como se eu estivesse mais em casa. O Pantanal, eu também estou em casa, mas já tendo mais bichos, tem que tomar cuidado. Vai sair entrando na água, tomando banho, né? Piranhas, jacarés e tudo mais. E agora, a Amazônia me impressionou isso, porque a gente teve um momento que a gente deixou os equipamentos no chão, tinha um guarda-sol. Daí, em questão de formigas amazônicas, comeram, assim, fizeram uns buracos, do tamanho de uma bola de gude no guarda-chuva, sabe? Muito rápido. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é a Amazônia. Uma nada de 300 porcos do mar, coisa absurdamente linda e impactante. Assim, não é um trilhozinho de formiga, eram 2 palmos de formiga passando. Então, tudo lá era grandioso, assim, tudo grandioso. Os rios gigantescos, né? As árvores, né? E é uma outra dinâmica, muito calor. Como usar essa Mas luz é uma. Oi? da Amazônica? Você usou a luz natural da floresta para o seu A trabalho? gente só usou luz natural, porque assim, era uma série de turismo, não era uma ficção, não tem iluminação, não tem nada disso, é uma coisa muito. Programa de televisão, é uma série para TV, sobre turismo em Mato Grosso. Então a gente queria mostrar as belezas. Então a minha preocupação era estar no lugar certo, na hora da luz certa. Um exemplo, a caverna Aroejari, na Chapada, o sol bate 3 horas da tarde. Então, 2h30 a gente tem que estar lá com o equipamento montado, esperar a luz chegar. Então, em muitos momentos, o que comandava a gente era a luz. E em vários momentos teve exatamente esse. A gente precisa gravar mais aqui. Não, a gente não precisa gravar mais aqui. A gente precisa andar mais rápido para chegar lá na hora que a luz estiver batendo na água, porque senão é no dia seguinte, aí acabou. A gente já tá pegando estrada para ir para outro lugar. E foi muito. A luz foi totalmente importante e necessária. Depois a gente está no processo de aprovação, de finalização, já para mandar para canal para estrear no segundo semestre, mas assim que eu tiver liberado, eu
eu te mando o link para você Nossa, acessar e boa assistir. parte. Você falou um pouquinho sobre equipamento. Eu gostaria de saber quais equipamentos você não abandona. Assim, olha, equipamento aqui eu tenho que carregar ele porque eu uso muito. Nos ambientes mesmos, né? Tem a luz natural, mas tem equipamento também. Qual que é esse equipamento? Fala assim, olha, precisa desse. Olha, eu como diretora, e como eu já disse que o cinema é uma arte coletiva, eu procuro sempre estar junto de bons diretores de fotografia, porque nesse momento de definição de luz, né, normalmente a gente faz uma viagem prévia antes com o diretor de fotografia para olhar onde a gente vai filmar. Isso seria o ideal, né? Quando tem orçamento para isso, que muitas vezes também não tem orçamento para fazer duas viagens, uma antes, mas assim, o ideal seria fazer essa viagem prévia. Mas um diálogo com o diretor de fotografia, eu não defino nada sozinha. Eu digo para ele o que eu quero, eu conto para ele o tom, como eu imagino essa história, aí para falar, vai ser a luz tal, a luz X, a luz Y. Eu sou até um pouco tecnófoba nesse sentido, entendeu? Por isso que eu sempre quero ter junto comigo um diretor de fotografia, porque essa parte técnica assim, não é muito. Qual botão eu vou apertar aqui para dar essa temperatura? O diretor de fotografia que vai me dizer isso. Eu não sou diretora, eu já sou roteirista, eu produzo, eu faço o negócio acontecer, eu busco recurso, busco parceria, dirijo, né, dou aula, pesquiso. Mas direção de fotografia, eu gosto de trabalhar com bons diretores de fotografias, assim como eu gosto de trabalhar com bons ou boas montadoras, né, e montador, que essas duas funções, eu acho que a direção de fotografia, a montagem, é um trio junto com o diretor, né, no caso o roteirista também, mas para documentário é mais o diretor mesmo, porque a gente tem um pré-roteiro e depois a gente tem um roteiro de montagem. Então, esse trio montador, roteirista, montador, diretor, montadora, né? Essa linguagem nossa montadora, diretora, são Sobre fundamentais. uma curiosidade que até fui questionada também, que eu levo essa questão também, sabe? Ambientes internos, a luz natural, mas para os ambientes internos. Você já encarou essa questão? Como que você lidar? Olha, ambientes internos aí não tem jeito, aí precisa de luz mesmo, aí precisa de luz e muita, né? Não é à toa que muitas vezes a gente vai numa filmagem e tem um caminhão só para equipamento de luz. Então, você acredita que a questão da luz natural, ela serve, então, mais como um objetivo a ser alcançado, inspiração, ela fica em qual lugar? Mas cada projeto é um projeto, tem projeto que demanda luz, tem projeto que a gente filma uma parte em estúdio, tem que ser iluminado, tem que ser muito bem, né? Para além da luz, o som também, né? Tem que estar muito bem fotografado, mas eu não sou muito de ambientes internos, luz artificial, eu sou mais uma escola do Eduardo Coutinho, sabe? Que é natural, né? Cada vez mais natural. Eu nem coloco muito, assim, às vezes a gente até fala assim, quando vai, por exemplo, no Mato Conectado, eu sei que eu vou fazer entrevistas dentro de um local. Eu vou antes visitar o local, eu vou buscar pontos e horários onde a luz natural vai me favorecer. E no máximo eu vou levar o que a gente chama de bafo de luz e rebatedor, que é uma luzinha para bater no rebatedor e o rosto da pessoa não ficar com muita sombra, não ficar escuro, bem iluminado. Bom, eu queria te perguntar também sobre a questão da pandemia, assim, sabe? Nós estamos saindo, né, da pandemia. Você me contasse um pouquinho como que foi ser diretora, né, aqui no Mato Grosso e agora a retomada dos trabalhos. Tá sendo bem. Bem, eu trabalhei muito antes da pandemia e no meu caso eu tive projetos aprovados antes da pandemia que por conta da pandemia ficaram atrasados e paralisados. Então, o primeiro ano da pandemia foi bem complexo, como para todo mundo, né? Foi aquela surpresa, paralisa tudo, para tudo e alguns processos que estavam correndo para pagamentos. Eu ainda tentei, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que tinha processos lá andando. Por mais que eu tentasse andar, não tinha quem fizesse o negócio andar, tava todo mundo em casa, trancado, tudo parou mesmo. Então, no primeiro momento, foi muito, nossa, o que fazer, né? Parou tudo. Mas aí eu mesma comecei com uma inquietação
minha, que eu queria retratar aquilo e filmar aquilo naquele momento. E aí comecei a buscar formas de fazer, claro, com toda a biossegurança. A gente ainda consegui rodar 2 diárias de um curta que eu ainda não terminei, ele tá, né, só tem esses 2 dias filmados. Mas em seguida começaram a aparecer. Eu comecei a trabalhar com uma coisa completamente diferente da área do cinema, trabalhar comida. Não, não tenho o que fazer, eu vou inventar o que fazer, vou morar na Chapada e vou vender sopa congelada. Comecei a fazer caldos congelados. Durou 1 mês e meio, eu não pus no papel, mas acho que eu até perdi dinheiro com isso, porque tem que ter muita escala para poder fazer, tem que fazer muito. E eu não fazia tanto, era artesanal. E aí em seguida começaram a surgir trabalhos. Aí eu fiz trabalho de curadoria, de júri, de edital, que eram os trabalhos que eram online. Então eu consegui, de uma certa forma, me manter, né? Por exemplo, eu consegui um auxílio para cineastas, um auxílio que nem do Brasil era. Mas assim, foram formas da gente ir fazendo. E quando foi chegando no começo de 2021, que esses projetos lá de 2000, eles começaram a ser pagos, depois de muita luta, né? E aí eu voltei a produzir por conta desses trabalhos que eu já tinha feito lá atrás. Então, assim, no audiovisual tem muito isso. A gente não é um trabalho que você já vai investir, ele já vai ter retorno agora, já vai ser executado agora. É lá para frente. Então, a gente tem que sempre que estar trabalhando. Eu falo que quando eu não tenho trabalho, no caso da pandemia, o importante foi manter a cabeça boa, não surtar, porque muita gente surtou, manter a cabeça boa para continuar animada, para continuar criando, para continuar tendo ideias, para continuar, sabe? E aí, nesse momento, quando não tem o que fazer, assim, não sabe o que fazer, não faça nada, fica em casa, não tinha o que fazer mesmo, não tinha como sair. E na Chapada a gente ainda podia fazer umas trilhas, né? Pegar umas trilhas e umas cachoeiras de amigos e tal. E aí eu tive esse privilégio e essa sorte de poder, nesse momento de pandemia, me isolar num lugar lindo que é a Chapada dos Guimarães, é um lugar que eu amo, de Cerrado. Então, foi, acho que, o que me manteve bacana. Tanto que eu consegui entrar no mestrado no meio da pandemia. Por quê? Porque eu já tinha feito um projeto e tentado em 2018 e não tinha passado na prova. E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar de novo agora, na pandemia e tal. Tentei, submeti o projeto. Aí, por conta da pandemia, não tinha a prova, o que eu também não teria tido tempo de estudar, porque eu estava trabalhando muito. Teria tido tempo de estudar para essa prova, mas como eu já tinha o projeto pronto, eu falei, vamos mandar o projeto, vamos ver se vai dar certo. E deu. E eu tô no mestrado super feliz. Que bom, que bom. E eu sou sua colega, várias disciplinas, é maravilhoso. Sim, pois é, exatamente. Nossa, eu tô amando, porque imagina, eu me formei em 2000, ou seja, 21 anos depois que eu saí da universidade, eu voltei a estudar. Então, assim, tá sendo um exercício para o cérebro, sabe? Assim, nossa, voltar a estudar, ler muito, pilhas e pilhas de livros e preparar seminário, debater com os colegas, assim, é um desafio, mas eu estou gostando muito, porque não foi algo que eu acabei a graduação, eu já tenho que fazer um mestrado, porque é isso que a vida pede, que eu faça, porque eu preciso para... Não, assim, eu quis fazer uma pesquisa, amo o tema, tô me aprofundando cada vez mais e tô feliz, assim, não foi eu vou fazer porque eu quero seguir uma carreira, não, eu estou feliz estudando e eu acho que isso vai contribuir, acho não, né, já está contribuindo para uma evolução minha pessoal que vai se refletir no meu cinema. E quais são as suas expectativas agora, de agora para frente? Bem, terminar o mestrado, em primeiro lugar, a prioridade número 1 é essa, né? Dentro dos prazos, Sim. Comitê de ética, lidar com o comitê de ética, pesquisa de campo, que eu estou me organizando para ir, minha pesquisa é em Vila Bela, pretendo passar um mês todo lá de julho, procurar algum lugar para ficar e ficar lá. Maravilhoso. Porque eu queria morar 3 meses em Vila Bela. Eu comecei o mestrado, eu pus no cronograma 3 meses morando em Vila Bela. E aí, 3 meses não vai dar 1 mês, mas tá bom. Dani, olha, gente, tá maravilhoso
vamos encerrar nossa conversa, nosso bate-papo. Quero te Pois agradecer é, demais. eu já tenho outra reunião aí. Eu tenho reunião Bato Conectado e tem outra reunião e Suas tudo, tá? Uma contribuições, vida corrida. suas contribuições foram maravilhosas, falar dos nossos biomas. E, assim, primeiramente, te agradecer demais, demais. E perguntar, ó, se tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você quer falar, agora é o momento. Que eu não te perguntei, mas Olha, você é fundamental eu para gostaria de falar. agradecer. Não, eu gostaria de agradecer o convite. Eu espero que tenha contribuído, né, as minhas reflexões para sua pesquisa. Desejo muita sorte nesse Amém. caminho que a gente sabe que é árduo, mas que vale a pena. E é isso. Estamos aí no audiovisual, na arte, na cultura, fazendo o que a gente ama. Acho que isso faz a gente ter brilho no olhar e que faz a gente seguir em frente. Se não tiver brilho no olhar, aí não vale a pena. Obrigada, Sam. Fico muito feliz e concordo com Tá você. bom. Que bom, que bom. Obrigada.